A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Amém? Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao coração de todos os 24 rebanhos de verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim, perdão, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção da família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, agenda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe a GPRI das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira
Em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu. Como o Senhor Jesus disse, confira. Em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui agora dar início às nossas orações, para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu a oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a tua paz, a tua graça e a tua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Luiz, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui agora dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar e 14, par. Vão estarem aqui meditando no livro de livro de Ageu, com 2 capítulos. Ageu, com 2 capítulos.
Lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o livro de Ageu, capítulo 2, para o rebanho de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Rebanho de número 13 e rebanho de número 14 vão meditar no livro de Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo maior que a do primeiro. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1 e rebanho de número 2 vão estarem aqui meditando no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Hebreus, capítulo 7, contém 28 versículos, que diz assim: o sacerdócio de Jesus semelhante ao de Melquisedeque. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par, vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Saiu o livro de Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Isaías, capítulo 14, contém 32 versículos, que diz assim: louvor pela queda de Babilônia. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes derrubado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Vão meditarem aqui no livro de livro de Cantares, com 8 capítulos. Cantares, com 8 capítulos. Vamos aqui, Cânticos de Salomão, Cantares. Livro dos Apaixonados, vamos aqui. Cantares, capítulo 5. Para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 5 contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 9, 10 e 11. Que é o teu amado, mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos cobra. O meu amado é claro e corado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23 e 24 vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos apenas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: Deus nos chamou. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscências há no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Marcos, capítulo 11, contém 33 versículos, que diz assim: autoridade questionada. A autoridade do nosso Senhor Jesus sendo questionada. Nos versículos 29, 30 e 31 diz assim: Mas o Senhor Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não o crestes? Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora muita atenção no novo desafio sobre a política, que diz assim, muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber R$200 milhões em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba R$200 milhões. 2. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba R$200 milhões em dinheiro. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba R$200 milhões em dinheiro. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine João 9,31 e receba R$200 milhões em dinheiro. 5. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba R$200 milhões em dinheiro. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus ou Cristo não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba R$200 milhões em dinheiro. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba R$200 milhões em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal
que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar e 20, par. Vão meditarem aqui no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. 1 Samuel capítulo 4, para o rebanho de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. 1 Samuel capítulo 4 contém 22 versículos que fala sobre a morte de Eli. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: E sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo esta notícia, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9 e rebanho de número 10 vão estarem aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Joel, que contém 3 capítulos. Joel com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Joel, para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Joel capítulo 1 contém 20 versículos, que fala assim: a praga dos gafanhotos. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciões e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria é o regozijo da casa de nosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. 7, ímpar, e de número 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Crônicas, para o rebanho de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 12, contém 16 versículos, que diz assim: a idolatria de Roboão e o castigo de Deus.
nos versículos 2, 3 e 4, diz assim: E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 70.000 cavaleiros. E era inumeráveis o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11 e rebanho de número 12 vão estarem aqui meditando no livro de Ruth, com 4 capítulos. Livro de Ruth, com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Ruth, com apenas 4 capítulos. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ruth, capítulo 2, para o rebanho de número 11 e rebanho de número 10, 12, 11 e 12 estarem meditando. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e não ser um pouco que esteve sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Naum, com 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Naum, com 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Naum, para o rebanho de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: A vingança de Deus contra os seus inimigos. Nos versículos 12, 13 e 14. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que não haja mais linhagem do seu nome na casa dos teus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par, vão estarem aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 5 contém 33 versículos, que diz assim: deveres conjugais. Nos versículos 22, 23 e 24, diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia:
Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês um recado que nossas igrejas e canais virtuais
estão apresentando. Diz assim, muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da oração. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruído toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, os verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos, capítulo 74. Salmos, capítulo 74. Contém 23 versículos, que diz assim: lamentação pela destruição do templo. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, pões nele as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Primeira Reis, capítulo 13. Para 1 Reis, capítulo 13. Vamos aqui, contém 34 versículos, que diz assim: profecia contra o altar de Jeroboão. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o, mas a sua mão que estenderá contra ele se secou,
e não podia tornar a trazê-lo a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontará por ordem do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 44 do livro de Ezequiel. Capítulo 44 do livro de Ezequiel contém 31 versículos. Fala sobre os sacerdotes. Nos versículos 20, 21 e 22. E não raparão a sua cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquearão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgem da descendência da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos, que diz assim: orientações para as mulheres. Nos versículos 10, 11 e 12 diz assim: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João com apenas um capítulo. 2 João com apenas um capítulo, que contém 13 versículos. Que diz assim, o apóstolo João dizendo assim: como perseverar no amor e na fé. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios, Provérbios, o livro da sabedoria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 10. Que diz assim, contém 32 versículos. Provérbios de Salomão. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta aí mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. A oração de número 15. Oração de número 15, glórias ao nosso Senhor Deus, diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez
pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho, escolha aí o seu número de 1 a 24, para daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 27 do livro de Jó. Capítulo 27 do livro de Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 27 contém 22 versículos, que diz assim: Jó sustenta sua inocência. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Vive Deus que desviou a minha causa, e Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5. 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos presbíteros e aos jovens. Nos versículos 3, 4 e 5. Diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de Josué. Capítulo 20 do livro de Josué contém 9 versículos, que diz assim: as cidades de refúgios. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai-vos para vós as cidades de refúgios, de que vós falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Segunda Coríntios, capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim: o ministério da reconciliação. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos
reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe imputado os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, o penúltimo livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós com 9 capítulos. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos, que diz assim: Deus despreza a hipocrisia dos homens. Nos versículos 21, 22 e 23. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Mentalizem aí o número de 1 a 24. Faça a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos, que diz assim: o triunfo sobre seus inimigos. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a denúncia de número 64. Muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco nos versículos 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre a oferta e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdote e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter no mínimo 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece pode exercer essa função
de sacerdote sem ele ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam as ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essa atitude dos apóstolos afirma que o sacerdote é necessário, pois ele mesmo ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas, e nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas ou viver elas, ou não perdê-las ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar participando para praticar, capacitados para praticar elas. Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a ele ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. E todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4, com foco no versículo 9 a 19, Apocalipse 22, de 1 a 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas 6, 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar as suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa 2 Milhões, faça um desafio na Casa 2 Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 164 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24, para agora o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, faça a sua pergunta mentalmente, que agora você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 8, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Se você escolheu o número 15, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 7. Se você escolheu o número 23, Isaías, capítulo 14. Número 1, Cantares, capítulo 5. Número 18, 2 Pedro, capítulo 1. Número 21, Marcos, capítulo 11. Número 13, 1 Samuel, capítulo 4. Número 19, Joel, capítulo 1. Número 7, 2 Crônicas, capítulo 12. Número 12, Ruth, capítulo 2. Número 10, Naum, capítulo 1. Número 16, Efésios, capítulo 5. Número 5, Salmos, capítulo 74. Número 24, 1 Reis, capítulo 13. Número 17, Ezequiel, capítulo 44. Número 20, 1 Timóteo, capítulo 2. Número 22, 2 João, capítulo 1. Número 11, Provérbios, capítulo 10. Número 6,
Jó, capítulo 27. Número 2, 1 Pedro, capítulo 5. Número 3, Josué, capítulo 20. Número 14, 2 Coríntios, capítulo 5. Número 9, Amós, capítulo 5. Número 4, Miqueias, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita atenção! Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1-318-37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives são seguidos de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados.
independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente para vocês aumentarem mais e mais a sua fé. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual não é diferente. Você vai encontrar muita fé, muita obra e muita palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias de madrugada, todos os dias, acompanhe a GPRI das nossas lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém.